O setor bancário perdeu mais de 100 bilhões de reais em valor de mercado. Eu estou aqui com uma listinha dos que mais perderam. Itaú Unibanco perdeu 32 bilhões em valor de mercado, BTG 29 bilhões, tudo bem que são os maiores, né? No holding 15 bilhões, Bradesco 13 bilhões, Banco do Brasil 9,7 bilhões. Isso queda, né? Exatamente. E um setor que é queridinho para muitas pessoas. Para muitas pessoas, e um setor que era inclusive tido como um setor defensivo, né, por alguns, porque performa bem mesmo quando a economia vai bem, mesmo quando a economia vai mal. E o que está na cabeça dos investidores e preocupa mais os investidores é a questão da inadimplência. A inadimplência vem subindo, a gente viu, por exemplo, o Bradesco, reportamento de inadimplência, Nubank, vários outros bancos, e está um pouco mais controlado, mas ainda assim o mercado se preocupa. Tem a questão das competições das fintechs, que também está aí há bastante tempo, mas acho que principalmente o que preocupa mais os investidores é a questão da inadimplência e como esses bancos vão conseguir limpar esse balanço, né, esse aumento da inadimplência, vão ter que aumentar as provisões, isso vai bater no lucro e, consequentemente, vai bater também na distribuição de dividendos. É aquela pegadinha dos juros altos, né? Juro alto é bom para o banco? Até um certo ponto, porque aumenta spread, aumenta a receita, mas depois de um tempo você está falando aí de inadimplência, de famílias pressionadas, e isso pressiona e o banco sofre. Então, juros altos até certo ponto. E uma coisa interessante também é que alguns bancos reportaram um resultado maravilhoso. Por exemplo, o BTG reportou crescimento de receita, aumento de ROI, e mesmo assim as ações caíram. E o que rola nos bastidores do mercado é um papo de que um fundo grande lá fora decidiu zerar suas posições no Brasil, porque chegou perto de eleições, enfim, toda a volatilidade, redução de exposição a mercados emergentes. A gente vai até falar sobre isso um pouco mais tarde, de saída de capital, mas também dizem que é um movimento técnico. O próprio Itaú e o BTG eram posições que os fundos externos carregavam bastante, e por isso também esse movimento técnico fez com que mesmo bancos que estão mostrando um resultado muito positivo sofram nas suas ações. Por isso que eu acho que também é importante deixar esse recado para o investidor. Às vezes o investidor olha as ações caindo e fala assim, poxa, eu errei a ação que eu investi numa ação ruim, ou investi numa empresa ruim. Não, às vezes a empresa está crescendo, está mostrando resultado, está aumentando o lucro, e mesmo assim as ações caem. E se você for um investidor consciente que pensa no longo prazo, agora é hora de fazer o quê? Comprar. Aproveitar as oportunidades de queda para justamente comprar. E até perguntar ao Thiago, que acompanha muito essa questão de famílias, planejamento. O setor bancário é um setor muito queridinho, como a gente falou, para o brasileiro. É um setor resiliente, historicamente lucrativo, historicamente importante. Você vê as famílias, as pessoas começando a investir em ações ainda pelos bancos. Você acha interessante isso? Sem dúvida, isso é um movimento que a gente está acompanhando, né, do brasileiro como um todo, de acessar o mercado financeiro, coisa que não acontecia há 15 anos, né? Você não conseguia ter esse acesso. Hoje uma família, ela quando começa a investir, ela começa na renda fixa, claro, ela vai começar fazendo a reserva de emergência dela com liquidez, aprendendo na renda fixa, mas assim que entra para investimento em ações, o mercado, os bancos banco e utilities e energia, né? São dois setores que as pessoas buscam investir. Eu acho que tem aí banco, eu gosto do setor, eu acho que é um setor forte no Brasil. A gente tem uma concentração bancária que, por um lado, facilita esses bancos grandes serem sólidos e serem bancos que se valorizam com o tempo. Então, eu acho que é uma oportunidade, sim, de olhar para isso, porque não é porque caiu o preço da ação que esses bancos estão sofrendo, não acho que estão, não.